Olá, que o Senhor sempre esteja contigo. Hoje vamos falar que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra que sustenta, é a palavra de Deus. Quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, o diabo foi tentar ele, falando: se és verdadeiramente filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então isso mostra que às vezes, dependendo de nós cuidamos da nossa vida espiritual, porque Jesus disse que não só de pão viverá o homem. E isso vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas antes de falar sobre isso, vim pedir para que você se inscrevesse, ativasse o sininho, compartilhasse para mais pessoas e deixasse o like. Hoje vamos falar sobre isso, a palavra de Deus que nos sustenta. Não é a comida, não é o pão, não são as coisas do mundo que vão nos sustentar espiritualmente. Quando Jesus fala disso, é espiritualmente, porque o nosso espiritual vai sustentar a carne também. Quando você está triste, a sua espiritual está lá embaixo. Quando você não está preparado para aquilo, o seu espiritual está fraco. Que hoje podemos entender, para nos sustentar, é a palavra de Deus, é a misericórdia de Deus. E um dos textos mais tristes em toda a Bíblia é de João, capítulo 6, versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ali, eles comiam o alimento dos anjos, testemunhando admiráveis milagres, maravilhosos livramentos, jornadeando sobre a direção do próprio Jesus Cristo. E todavia complementarmente insensíveis e significação de tudo isso, poderiam haver sido inspirados e preparados e fortalecidos para fazerem uma grande obra para Deus. E não obstante, tudo foi tão ineficaz no que lhe diziam respeito, porque se achavam inteiramente concentrados só no pão. E aqui podemos entender que o pão não lhe sustenta espiritualmente. No deserto, eles receberam o pão divino, o pão que vinha diretamente de Deus para lhe sustentar. Eles queriam guardar, porque eles não acreditavam que ia mandar de novo. Eles se fizeram, e Deus entendeu que eles eram hipócritas, eles não acreditavam verdadeiramente no milagre. Eles pediu carne, Deus lhe deu carne, mas eles não agradeceu. Ficou com a carne no meio dos dentes, mas não agradeceu. Eles reclamaram porque saíram do Egito, e Deus está te mostrando. Deus lhe entrega grande algo. Deus quer que você faça algo para você ser recompensado, mas às vezes nós não merecemos. Diz no Davi que eles deixaram-se levar da cobiça no deserto. Tentaram a Deus a solidão. Ele satisfez o desejo, mas faz definhar suas almas. Em Salmo 106, versículo 14 e 15. Desfilhamento de alma segue-se sempre a concentração no pão unicamente. A fartura de pão e a abundância de ociosidade ajudaram a iniquidade de Sodoma. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Desmaias de pão anda sempre de mãos dadas com a enfermidade. E muitas vezes, quando o pão é escasso, homens e mulheres podem pensar com mais clareza e reconhecemos muito valor de uma palavra, daquele que é a fonte da vida. A melhor saúde, muitas vezes, no leito de enfermidade, que aprendemos que o pão não é suficiente. Queremos que você é unicamente pelo poder mantenedor de Deus que nós vivemos. Mesmo a energia e a resistência derivadas de um pedaço de pão, nele vivemos em momentos inertismos. A força quando estamos doentes, esse mesmo poder se encontra em sua palavra. Ao partilharmos dela, crescemos em força espiritual, e é possível, no entanto, em lermos a palavra de Deus, o pouco que iremos dela, devido ao espírito em que a lemos. Não vamos como vossos pais no deserto,
comeu maná vindo do céu, sem nele sentir a importância. Mas, como Jeremias, outrora escarecemos, achamos as tuas palavras, logo os a comi. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Entendemos que hoje, para nos fortalecer espiritual, para ter um alimento eterno, um alimento que lhe sustenta todos os dias da sua vida, é o pão da vida, é a água da vida, é o Cristo, é Jesus. O mesmo poder criador que há na comida que comemos é o poder que restaura a saúde e a força quando estamos doentes. Jesus é videira e nós os ramos, somos ligados nele e devemos fruto. E hoje que nós podemos sustentar o pão, a palavra de Deus é a Bíblia, é a oração. Jesus estava orando, jejuando no deserto, para lhe ser recompensado, ser preparado para o futuro. Ele estava recebendo o pão da vida, o pão que foi rasgado lá na cruz, o pão que foi escarneado, foi humilhado e o sangue derramado. E hoje podemos glorificar e exaltar ao Deus, ao Jesus, por tantas coisas que Ele fizeram por nós. Ele é o pão da vida, é o pão que nos sustenta, é o pão que estamos hoje te glorificando. Entenda, o pão que Deus está se referindo não é o pão de se alimentar, é o pão espiritual que é concedido na oração, que é concedido espiritual para você ter o sustento, a alegria, a felicidade. Quando estamos caribaixo, doentes espiritual, esse é o pão que nós devemos comer, o pão espiritual. Que agora neste momento vamos orar para nós se alimentar do pão eterno, pão que nos aumenta, que nos sustenta espiritualmente. O pão que o Senhor quer que nós comemos, que nós falamos e vejamos que esse é o pão que verdadeiramente nos sustenta, é o pão da vida. Senhor, ajuda-me a mergulhar cada vez mais a Tua palavra para ser um ramo frutífero. Hoje podemos entender que Deus é a videira e nós somos ramos, que nós que daremos fruto. E hoje você está dando fruto na palavra de Deus. Então hoje podemos entender, para quando você é alimentado pelo pão, está fortificado, está cheio, você tem forças para lhe entregar o Evangelho de Deus. Deixe o seu pedido de oração com nossos amigos, familiares, para que possamos orar juntamente com você, pedindo cura e bênçãos para a nossa vida. Deus, eu agradeço, Pai, o Senhor, por esse dia. Agradeço, Pai, cada um que está assistindo essa oração, para que Ele abençoe grandemente espiritualmente na vida deles. Aqui estou pedindo de cura para ser curado, precisando de uma porta de emprego a ser aberta, vai abrir. Aqui estamos financeiramente, que estão precisando de o pão de cada dia que Ele nos falta. O Senhor estará do teu lado, te guiando, te protegendo. Espere em Deus. Deus lhe abençoará. Às vezes é difícil, momentos difíceis, mas Deus está do teu lado. Às vezes, nós que podemos cada vez melhorar, nós podemos nos alimentar do pão da vida, o pão que verdadeiramente nos sustenta na palavra de Deus. É o pão que estás conosco, é o pão que nos alimenta, é o pão que nos sustenta, é o pão da vida eterna. É o pão que nós vamos nos alimentar lá na vida eterna. O pão que Deus nos dará. É o pão que nós estamos glorificando, porque Ele morreu na cruz por nós. Entendemos que Deus é maravilhoso em todos os aspectos da vida, que Ele sempre está nós que às vezes nós ficamos longe dele. Deus nunca nos abandonou. Nós distanciamos dele como que Ele nos abandonou. Entendemos que hoje, para nós melhorar, nós temos que se humilhar, orar, buscar a face e converter dos nossos caminhos. Porque Ele virá dos céus, arará a nossa terra e perdoará os nossos pecados.
Entendemos que hoje, para nós ser abençoado, nós temos que se converter. Nosso caminho, nós temos que orar. Nós temos que fazer algo para Deus. Algo para Deus. Nós temos que dar o primeiro passo para mostrar que você quer verdadeiramente a vitória de Deus. Que hoje nós podemos dar o primeiro passo, nós possamos orar, possamos ler a Bíblia diariamente, podemos viver a palavra de Deus. Ganhar conhecimento passa. Não levará a vida eterna o conhecimento, mas sim a sabedoria que vem através do conhecimento e você a pratique na sua vida. Que hoje podemos entender que nós possamos melhorar, que nós somos falhos, que possamos melhorar e nós ser sustentados pelo pão da vida, o pão que verdadeiramente nos sustenta e sempre estará ao nosso lado, nos guiando. É o pão que nós estaremos fortificados, que seremos cheios. Porque através pelo pão da vida nós não tomará o fruto da enganação, o fruto do pecado, porque nós estamos cheios, nós estamos fartos pelo o pão que verdadeiramente nos sustenta. Que em nome do Senhor Jesus, Deus está com você em todos os momentos da sua vida, porque o pão está te sustentando, o pão de Deus, o pão que Deus está te entregando. Entenda e receba, porque a palavra de Deus é lindo para a nossa vida. Deus só quer entregar coisas boas, coisas que levarão para a vida eterna. Na última oração aprendemos coisas visíveis e invisíveis. As visíveis não levarão nosso reino. As coisas visíveis são coisas temporárias, são coisas que passarão, mas coisas invisíveis levarão para a vida eterna. As coisas visíveis são o que pão que nós fazemos, são coisas que nós vemos nu, mas as coisas invisíveis são coisas eternas, são coisas que vêm diante de Deus para nossas vidas, são como o pão eterno, a água da vida. O que são isso? Isso é espiritualmente a oração, a palavra de Deus, que nós falamos com Deus. O Deus que você não vê, mas Ele entregará grandes bênçãos. Ele está te entregando, já entregou grandes coisas na sua vida e está te protegendo agora neste momento. É coisas que levarão para a vida eterna. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, te trazendo honra e glória. Se inscreva para não perder as próximas orações. Que Deus sempre esteja contigo em todo momento da sua vida. E compartilhe para mais pessoas de seu lado. Que Deus o possa abençoar grandemente na palavra de Deus. Amém.